A paz do Senhor, o Mádio. Sejam todos bem-vindos à pré-aula de número 3, Um Coração Protegido, 20 de outubro de 2024. O nosso texto muito conhecido se encontra em Provérbios de número 4, verso de número 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Vamos apresentar alguns conceitos bíblicos sobre coração e compreender o que nós precisamos proteger. Vamos falar sobre essa questão do nosso pensamento, que é uma área que o inimigo tem atacado muito na vida dos nossos jovens. Uma orientação pedagógica para você, professor, se você tiver um quadro ou quiser fazer uso do Data Show, você colocar os resultados de quem guarda o coração. Lembrando que a tônica dessa nossa pré-aula é como guardar no nosso coração. O resultado de alguém que guarda o coração é uma vida longa e próspera, tem o favor de Deus e das pessoas, boa reputação, bom julgamento, sucesso, saúde e vitalidade, alegria e paz, proteção física e mental. Vamos lá então aprender como devemos guardar o nosso coração. Quando nós olhamos para o Provérbios de número 4, nós vamos ver aqui algumas orientações e Salomão vai começar falando para os filhos. Ouve, filhos, a correção do pai, estai atento para conhecer a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. E aí ele vai dando algumas orientações para este filho, para acatar as orientações dos pais. E depois ele vai chegar no momento que ele vai dizer, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Começa a chamar a atenção e ele vai concluir então dizendo, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ele começou passando muitas orientações ao filho, mas ele conseguiu encerrar dizendo, mas sobretudo, tudo que eu falei, tudo que eu disse, guarda o teu coração. Vamos abordar então, começando pelo conceito bíblico de coração. Vamos dividir então em dois pontos, compreendendo Provérbios 4. No capítulo 4, a sabedoria então ela aparece como a primazia em que o pai procura transmitir ao filho e mostrando os caminhos, apelando a este filho para que ele venha guardar, para que ele venha ouvir as ordenanças, os conselhos de seu pai. Depois, nós temos aqui a definição de coração. A palavra hebraico para coração, ela vai trazer o sentido como prioridade. Quando fala de coração, nós devemos entender essa palavra, aquilo que é prioridade. Bom, vale ressaltar que quando nós podemos citar até o exemplo de Adão, quando ele vai falar de Eva, você percebe que a declaração de amor dele, não sei se seria tão interessante para os nossos dias, porque ele vai dizer, tu é osso do meu osso, carne da minha carne. Tu vai ver até personagens bíblicos dizendo que ama a esposa do fundo das entranhas. Agora, quando fala de coração, coração é a centralidade. Guardar uma coisa é garantir que ela não escape. Por isso que para o hebreu, para o judeu, o coração é o lugar do conhecimento. Isso mesmo, o lugar do conhecimento e também o lugar da pré-consciência das suas decisões. Se nós olharmos para o Provérbios de número 27 e verso de número 19, nós vamos ter um texto muito interessante que nos diz assim, Provérbios 27 e 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Depois, ele está mostrando aqui sobre a questão que o coração é o lugar do conhecimento, do homem se conhecer. Porque aonde está, o seu tesouro, ali também está o seu coração. Depois, nós vemos as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 15, é muito interessante essa base, você utilizar em sala de aula, Mateus, capítulo de número 15. Vamos ler esse texto também, versículo de número 18, vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Olha o versículo 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Agora, você observa que, para o judeu, então, o coração,
ele, primeiro, lugar de conhecimento, de conhecer a si mesmo. Segundo, pré-consciência das suas decisões. Isso mesmo, o coração está fazendo com que ele venha tomar essas decisões. Por isso que o Provérbios ele está falando, e ele vai usar as expressões como atenta, ali no verso 20, atenta para a correção, atenta para as minhas palavras. E ele vai usar a expressão guarda, sobre tudo o que deve guardar. Essas expressões eu consigo entender aqui, aplicando de maneira rápida, como se Salomão estivesse dizendo para o seu filho, tenha foco. Isso mesmo, tenha foco. Muitas das vezes as pessoas elas acabam ouvindo a multidão e se perdendo no meio dela. Palavras que entristecem, pessoas que vão levando para o coração uma raiz de amargura, e isso vai atrapalhando, vai incomodando essa pessoa. Então ele está ensinando, e nós aprendemos e podemos aplicar dessa maneira, como se ele estivesse dizendo, tenha foco, tenha foco. Por isso que nós devemos, meus queridos, proteger o centro da nossa vida. Devemos proteger o nosso coração. Devemos proteger as nossas emoções. Devemos proteger os nossos pensamentos, as nossas vontades. E devemos proteger e brindá-lo com a ajuda do Espírito Santo. Isso mesmo. O Salomão ele está aconselhando e ele está mostrando, ele está escrevendo que para ter uma vida saudável, não apenas emocional, não apenas física, mas uma saúde espiritual que vai abranger todo o seu corpo, você precisa cuidar do seu coração. Você precisa conhecer a você mesmo. Você precisa ter consciência das decisões que você tomar, porque toda ação existe uma reação, ok? Bom, podemos continuar então a nossa pré-aula, e é muito interessante você analisar as bases bíblicas que o escritor da lição vai nos dar, para que você consiga entender essa ideia. Mas a centralidade, a tônica dessa aula é como proteger o nosso coração. Para proteger o nosso coração, nós vamos entrar agora num ambiente aqui que muitas pessoas têm dificuldade de controlar, que é os nossos pensamentos. O ponto 2 vai falar protegendo o pensamento. Já estamos tendo um norte aqui. Para guardar o coração, precisamos proteger o nosso pensamento. Isso mesmo. O sábio vai iniciar o versículo 20, dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Já o versículo 21, ele vai partir para uma exortação. Não as deixe apartar-se os teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Ele estava mostrando que, guardando o coração, você vai ter saúde não apenas no teu emocional, mas o teu corpo vai sentir. Nós vemos muitas doenças patológicas, muitas pessoas que não têm cuidado do seu emocional, a doença do século, a depressão, entre outras crises psíquicas, porque não soube guardar o seu coração. Palavras que foram proferidas levou para o coração, emoções, relacionamentos que não deram certo. E por isso que esse pai está orientando. Você quer ter uma vida saudável? Comece guardando o seu coração. É impossível você fazer um exercício sem antes primeiro você mudar a sua mente. Você quer ter uma vida saudável sem antes você mudar a sua maneira de pensar e de ver as coisas. Então tudo começa com o pensamento, do pensamento ao coração. Então nós precisamos selecionar o que será o centro da nossa atenção. Você já parou para pensar que tem muitos jovens gastando as energias em coisas que não eram para gastar? Por isso que eu falei do foco. Cortando estágios da vida, não é o momento de entrar num relacionamento, mas quer pular a etapa e entrar num relacionamento? Quer comprar um carro e não começa a colocar no papel o gasto do carro e todos os impostos, tudo aquilo que tem, quem tem carro sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque perdeu o foco. Então precisa selecionar aquilo que é o centro das nossas atenções, o centro do nosso pensamento. Colocar o nosso coração inteiramente aquilo que vai agradar a Deus. Tem muitos que talvez estão colocando foco muito no seu trabalho, ou talvez colocando foco sim no ministério, mas de maneira demasiado. Não tem um equilíbrio, não tem um equilíbrio. E isso vai gerar muitas frustrações, sentimentos, emoções. Por isso
que nós lemos, um texto muito interessante lá em Filipenses. Você pode ler comigo um texto de Filipenses, vai lhe ajudar muito na sua pré-aula. Se encontra lá em Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do 7. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7 nos diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora presta atenção no verso de número 8. Versículo de número 8 de Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, como devo guardar o meu coração? Começa controlando o teu pensamento, o seu intelecto, escolher o caminho da vida. Logo, a Bíblia e a fé cristã não anula o intelecto, mas direciona segundo a ação do Espírito Santo. Isso mesmo, levar uma vida de autocontrole emocional, levar uma vida de um intelecto saudável, se alimentando de boas coisas. Olha, você quer guardar o teu coração, mas oriente o teu jovem, do que ele está se alimentando? O que ele está vendo? O que os seus olhos estão vendo? Será que isso está ajudando ele a guardar o seu coração? Olha, a fé cristã, ela é pautada numa vida direcionada pelo Espírito Santo. Lá em João, no capítulo de número 14, existe um texto muito interessante, e aqui vai abrir a nossa mente para algumas informações. João, no capítulo de número 14, ele traz a seguinte ideia, versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, eu até fiz um desenho aqui no papel, fiz um coração bem grande. E eu sempre costumo ouvir nessa expressão, o Espírito Santo quer morar dentro do teu coração. E tem um teor de verdade nisso, porque quando nós olhamos para João no capítulo 14, versículo 26, é como se o nosso coração, o lugar das nossas emoções, o lugar da nossa pré-consciência das nossas decisões, o lugar do conhecimento, de conhecer a nós mesmos, de conhecer até que ponto os nossos limites, o foco que a gente precisa direcionar. Eu creio que o melhor caminho é nós chamarmos o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida, a ponto de habitar em nosso coração. E eu fiz esse desenho e eu coloquei uma pergunta: quem mora dentro desse coração? Parece que eu estou falando com criança, né? Mas eu creio que essa dinâmica e esse método de ensino que a gente precisa utilizar é falar de maneira simples. Se uma criança consegue entender, qualquer pessoa vai conseguir entender aquilo que a gente quer passar. Por isso que é importante essa pedagogia de ensino, de ser um simples, mas profundo. E eu desenhei o coração e eu perguntei: quem mora dentro? Provavelmente vão responder é Jesus, é o Espírito Santo. E eu coloquei assim, ó, o Espírito Santo, ele que mora lá, e tudo que bate na porta, ele avisa e diz se oferece perigo. Você está vivendo a sua vida, o jovem está vivendo a sua vida, o seu dia a dia. Ele vai entrar num relacionamento. Se o Espírito Santo está lá dentro, quando esse relacionamento bater na porta do seu coração, o Espírito Santo já vai começar a avisar. É perigo, cuidado, não abra a porta do teu coração para esse relacionamento, não toma essa decisão. Mas precisamos orientar os nossos jovens a viver uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo. Bom, vamos até aqui, vamos só de profundidade, vamos até aqui. Vamos deixar que você vai aguçar mais o seu pensamento, vai cavar mais e vai encontrar mais reflexões. Eu sei que você é capaz e você pode, tá bom? Pensamento protegido. Como proteger os nossos pensamentos? Pastor, quando eu vi, eu já pensei. Essa também era uma das preocupações dos cristãos do primeiro século. Eles também se preocupavam, eles queriam levar uma vida de santidade, uma vida santa, mas eles sempre perceberam que o seu pensamento, as suas emoções tinham muitas dificuldades para conseguir. Lá em Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 19, é interessante você ler esses textos,
para que isso venha encalacrar na mente, né, dos nossos jovens, naquela aula maravilhosa que você vai dar no domingo pela manhã, você lê em voz alta ou peça para um deles ler, né? Lá em Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 19, nos diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha o coração, aquilo que sai do coração. Para sair do coração isso, é sinal que entrou algumas coisas que não poderiam ter entrado. E a melhor maneira de nós cuidarmos do nosso coração, a melhor maneira de nós cuidarmos do nosso pensamento, e nós termos um pensamento protegido, é viver uma vida de reflexão, memorização dos textos bíblicos, meditação da palavra, não ter a Bíblia só para ler, mas meditar. Eu lembro que, na minha infância, eu tinha uma professora da escola dominical, que ela costumava, quando ela citava o nome dos alunos, nós tínhamos que falar um texto bíblico. Então aquilo era divertido, porque durante a semana você tentava memorizar um texto da palavra. Quando ela dizia lá, Eliezer, tinha que citar um texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente citava textos de Josué, textos de Mateus, de Lucas, de Marcos, Atos dos Apóstolos, e quando descer sobre vós o poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Citava Atos de número 2, e quando de repente ouviu-se do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e a gente criança, adolescência, memorizando esses textos. E isso foi interiorizando no nosso subconsciente, lembrando que a entrada do nosso coração começa pelaquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos, como nós reagimos. Lembre-se, o coração é o lugar do conhecimento, o coração é o lugar da pré-consciência das nossas decisões. Por isso, para a gente proteger os nossos pensamentos, para a gente proteger o nosso coração, precisamos viver ciclos de meditação da Bíblia. Não ter a Bíblia só para ler, mas para meditar, porque ela vai nos ensinar a dominar o nosso pensamento. É a Bíblia que vai nos dar valores divinos e vai dominar todo o nosso corpo. Eu olho lá para Tiago quando ele diz que a língua, sendo um menor membro, ela consegue incendiar uma floresta inteira. Então imagina se nós conseguirmos controlar a nossa boca, controlar aquilo que nós falamos, controlar aquilo que nós ouvimos, de quem ouvimos. O salmista diz, Senhor, coloca uma mordaça na minha boca, para que a gente venha ter o autocontrole, que o fruto do Espírito venha florescer em nosso coração. Gente, conselhos extraordinários. Olha, lições que vai ajudar esse jovem a ter uma vida santa, a guardar o coração, a viver uma vida intensa com Deus. Todas as expressões utilizadas aqui no Provérbios de número 4, todas essas orientações, não entre na vereda do ímpio, não andes pelo caminho do mal, desvia, passa de largo, conselhos extraordinários orientando os nossos jovens, mas de tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele ensina, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito, ensinando justiça, ensinando com quem deve andar. Um pai preocupado com o filho, ele resume tudo isso dizendo assim, olha, você quer viver tudo isso? Eu vou dar o conselho certo para você. Sobre tudo que o pai falou, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ok, para nós concluirmos, vamos para o ponto 3, lembrando que essa lição vai ter o ponto 3 e o ponto 4. Vamos rapidamente aqui trazer a ideia. Primeiro, protegendo os sentimentos e as emoções. Emoções, os nossos sentimentos. O versículo 22, ou o verso 22 do número 4 diz, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Está dizendo, você quer ter uma saúde, tanto no seu corpo, ter uma saúde emocional, ter o autocontrole, ter o foco, guarda o teu coração. Ele mostra que as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo têm a ver com o equilíbrio das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Você já viveu com uma pessoa desequilibrada?
uma pessoa que não tem diálogo, ela é desequilibrada, é porque provavelmente essa pessoa não soube guardar o seu coração. A pessoa nunca soube dizer não. Muitas das vezes aquele não era necessário para a sua saúde emocional, mas ela sem conseguir dizer não, disse sim, isso atrapalhou a sua saúde emocional, atrapalhou a sua saúde espiritual, por isso da necessidade. É um desafio que nós vivemos hoje, conseguir controlar as nossas emoções, é um desafio. Depois, as emoções e os sentimentos protegidos. As emoções não são más, elas cumprem um papel muito importante do nosso corpo, que é a autopreservação. Aquela pessoa que tem a emoção do medo, não do medo exacerbado, criando uma síndrome do pânico, mas aquele medo que vai orientar a ter um cuidado. Está dentro do veículo, não passar o limite da velocidade, o medo de acabar capotando. Quando você está, ali vai fazer uma compra, tem aquele medo de se endividar, está fazendo com que o teu corpo venha a ter aqui a predisposição de acionar uma segurança que já faz parte do nosso corpo. Então as nossas emoções, elas são boas, elas servem para a autopreservação. O problema é quando essas emoções passam a se desequilibrar. O medo vira pânico, a tristeza vira depressão, a ira vira cólera. Logo, o pecado já está na porta aí do nosso coração. E do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções é protegê-las, levando uma vida, cultivando essa vida com sentimentos virtuosos, deixar que o amor venha envolver a sua vida, para que você possa regar a sua vida com boas doses da água da vida, esse fruto do Espírito para ele florescer, você precisa começar guardando o teu coração, aquilo que você se alimenta. Oriente os seus jovens, tenha momentos intensos de leitura da Bíblia. Eu estava recordando, até uma certa feita nós tínhamos uma salinha de oração na igreja que eu congregava com os meus pais, e ainda adolescente nós íamos para essa salinha da oração, eu mais 2 jovens, e nós costumávamos fazer a oração da concordância. Um começava orando e os outros iam dizendo amém, glória a Deus, e nós íamos desenvolvendo essas práticas que é um estilo de vida para quem é cristão. Então, tudo aquilo que você quer fazer, as estratégias que você quer utilizar lá na tua congregação, nada pode substituir momentos, horas intensas de oração na presença de Deus. O conselho que eu dou para você, líder, para você que vai dar aula, ensine que para guardar o coração, precisa ensinar esse caminho, o caminho da autorreflexão bíblica, o caminho da vida intensa de leitura e de vivência cristã. Mas mesmo nós ensinando como guardar o coração, vai chegar um momento que esse coração vai ser ferido, esse coração vai estar amargurado, e nós precisamos ter o remédio certo, a dose certa, para não perder esse jovem, mas orientá-lo ele a estar no caminho do Senhor. Terminando o ponto 4 agora, protegendo a vontade. E aí ele vai dividir em 2 subtópicos, isso mesmo, a vontade e as saídas da vida e a vontade protegida. O verso de número 3, quando ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ele está dizendo que o que falamos, o que fazemos, são consequências daquilo que nós cultivamos em nosso coração. A boca falará aquilo que está cheio o nosso coração. Por isso que ele vai dar aqui algumas lições para a gente. Olha o verso de 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meu, que profundo, gente. Que aula maravilhosa que você vai ter aí com os seus jovens. Que extraordinário. Como nós fazemos para proteger essas vontades. A nossa vontade, a ação serão boas quando os nossos pensamentos serem bons. Quando você olha
Vamos usar aqui alguns termos que os nossos jovens estão acostumados. Lá no Instagram, peça para o teu jovem se ele autoriza você ver a timeline dele. Não sei se ele vai ter essa coragem. Olhar os vídeos que são acessados lá no Instagram. Ir lá e conferir naquela abinha onde tem aquela infinidade de vídeos. O que está aparecendo ali? Será que já está programado? Tem jovens aí que entendem toda essa questão de codificação, enfim. Será que já está programado vídeos já voltado para esse jovem daquilo que ele já está lendo, que ele está sempre vendo? Oriente os nossos jovens. Precisamos orientar. O nosso coração só será bom quando os nossos pensamentos começarem a serem bons. Por isso que é muito importante você falar. Por exemplo, podemos abrir um leque aqui. Você pode falar sobre o cuidado que ele precisa ter naquilo que é acessado. Por exemplo, a pornografia. Ensinar que aquilo que ele está vendo vai dificultar o seu relacionamento na sua vida adulta. Vai prejudicar o seu casamento. Vai prejudicar o relacionamento com as pessoas. E aí você pode abrir um leque de várias outras coisas que são alimentadas. Jogos. Quantos jovens que nós temos conversado, temos orientados, jovens viciados em jogos, né, de computação, muitos jovens que viram à noite jogando, né, aqueles famosos streaming, eles ficam jogando horas e horas online. E eu já vi até entrevistas de alguns que dizem que viram à noite, depois trocam o dia pela noite, estão ganhando dinheiro com isso, e isso vai dando uma sensação de poder para os jovens. Hoje você vai conversar com alguns adolescentes, alguns jovens, o que você quer ser quando crescer? YouTuber, olha só, nada contra, né? Quem é um YouTuber, está fazendo ali, está ganhando seu dinheiro, mas muitos estão alimentando o seu coração com aquilo que não irão edificar a sua vida. Por isso precisamos ter as nossas vontades protegidas. Olha, Paulo é muito profundo em suas palavras. Quando nós abrimos lá em Romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8 e 6, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha o versículo de número 14. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, e esses são filhos de Deus. Oriente os seus jovens, eles são filhos de Deus, que sejam direcionados pelo Espírito Santo, que sejam direcionados por Jesus. Nós estamos aqui para incentivar você a viver um alinhamento. Então, oriente os seus jovens. Essa pré-aula tem esse intuito, a eles terem um alinhamento espiritual. Lembre-se, ensine eles a viver uma vida intensa com o Espírito Santo. O Espírito Santo está no teu coração. O Espírito Santo está nos teus pensamentos. Que o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. Quer ter uma vida conservada? Guarda o teu coração. Vou mais uma vez aqui falar aquele desenho que eu fiz. Está aqui no papel. Até vou mostrar aqui. Está aqui no papel. Está aqui no papel. Eu desenho um coração. Quem mora dentro do coração? Eles vão dizer o Espírito Santo. Então imagine que o Espírito Santo, claro, não estou dizendo que estou fazendo uma conjuntura. O Espírito Santo é o mordomo que vai abrir a porta. E quando ele vê o perigo, ele vai voltar e vai te avisar. Então que o Espírito Santo esteja dentro do teu coração e que você venha viver uma vida santa na presença de Deus. Concluímos então. Tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, sempre vai nos ensinar: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de forma plena. Ame a Deus sobre todas as coisas. Viva uma vida intensa de busca por Deus. Leve uma vida normal. Vá andar de bicicleta, vá para a academia, vá para a faculdade, vá para o trabalho. Mas tenha momentos intensos de leitura, meditação da palavra. Isso é saúde para o seu coração, isso é saúde para os seus ossos, e a sabedoria vai estar dentro do teu coração quando você entender esses princípios. Ame a Deus de todo o teu coração. Gente, que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo para você, que Deus abençoe a sua casa, que você possa, pegar não apenas o que está aqui na lição, mas que você possa fazer pesquisas, pesquise como o judeu entendia o que é o coração, pesquise textos bíblicos para você entender o que significa amar a Deus de todo o coração. Olha,
Vai ser uma aula maravilhosa. Minha vontade é estar aí assistindo a aula com você, mas não vou poder, né? Vou estar lá no nosso setor, no setor 75, lá no Anaburgo. Que Deus abençoe tua vida, tua casa. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!